Nós vivemos em uma cultura que idolatra muito o extraordinário. E isso é errado? Não, porque nós podemos viver sim momentos extraordinários, mas isso não quer dizer que a vida comum também não agrade a Deus. E no meio disso tudo, nós acabamos por idealizar a forma como Deus vai moldar a nossa vida. Nós queremos uma vida confortável, queremos uma vida que agrade ao Senhor, e por meio disso nós idealizamos muito a forma como Deus vai se mover através das nossas vidas. Nós criamos expectativas nas promessas que Deus nos faz e a partir disso nós queremos controlar a nossa vida. E isso é muito perigoso porque se eu quero controlar a minha vida, isso quer dizer que eu não confio totalmente em Deus para moldá-la. Mas hoje a gente vai falar sobre um personagem que é incrível e que, por mais que ele tenha apenas 2 capítulos na Bíblia, ele pode nos ensinar como é viver na total dependência e obediência ao Senhor. E se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e é importante que compartilhe também para mais pessoas assistirem e poderem ser edificadas. Meu nome é Keren Radassa e muito bem-vindo a Com Amor. O primeiro ponto que eu queria abordar é sobre como nós criamos grandes expectativas por coisas que estão fora do nosso controle. No capítulo 6 de Mateus, do versículo 27, Jesus vai dizer: "Quem de vocês, por mais que queira, pode acrescentar 1 hora a mais no seu dia?" E Jesus diz isso para tranquilizar o nosso coração, porque nós vivemos em um mundo que é cheio de preocupações e expectativas. Nós queremos, enfim, conquistar as coisas, nós criamos planos e sonhos, queremos viver os sonhos da forma como nós imaginamos. E Jesus diz isso porque, tendo um pai tão zeloso e amoroso como Deus, nós não deveríamos nos preocupar com coisas banais que estão fora daquilo que nós podemos fazer, como, por exemplo, acrescentar 1 hora ao dia. Mas Jesus diz isso para que nós possamos acreditar que o nosso pai está no controle. Muitas vezes nós nos preocupamos e temos ansiedade com o nosso futuro. Eu falo isso porque eu sou jovem e constantemente eu me pego pecando até por ser tão ansiosa. Eu lembro de uma vez que eu estava muito ansiosa em relação à faculdade. E o Senhor confortou o meu coração e eu fiz uma oração que era: Senhor, que o meu futuro esteja nas tuas mãos. E por mais que muitas vezes eu quisesse meter a mão ali para tentar controlar as coisas, o Senhor me lembrava dessa oração e me lembrava desse versículo. Então, por mais que você crie grandes expectativas, tudo que você vai fazer é só se frustrar, porque as expectativas nunca seguirão aquilo que você idealizou. Até porque você não sabe do futuro, você não consegue imaginar as coisas que podem acontecer durante esse caminho. Então, deixar os seus sonhos e seus planos na mão de Deus é o melhor que você pode fazer. Aí você pode me perguntar: tá, Keren, o que que isso tem a ver com José? José, ao contrário de muitos personagens bíblicos, ele não tinha uma grande promessa nas costas dele. Ele não ia se tornar rei, ele não tinha dons extraordinários. Tudo que ele era um simples carpinteiro. José, antes de ter a missão dada por Deus para criar Jesus, para ensiná-lo o caminho que ele deve andar, José era um homem comum, um homem extraordinariamente comum. Ele tinha planos de se casar e de formar uma família e ter descendentes, mas de um dia para o outro a vida dele muda porque ele se vê com escolhas difíceis para fazer. Então, por exemplo, ele teria que lidar com as críticas que Maria sofreria e que ele sofreria por pessoas que não entendiam o propósito. Ele teria que lidar com decisões de sair da própria terra e ir para um lugar novo porque ele precisava fugir e proteger Jesus. Então José, por mais que ele tivesse criado expectativas de como a vida dele seria, Deus moldou o caminho dele totalmente diferente do que ele pensava. Ele poderia reclamar, ele poderia dizer não, mas nós vemos José obediente nesses 2 capítulos. Ele simplesmente decide ignorar toda a sua reputação e renunciar à sua reputação para viver um propósito do Senhor. Mas quem estava de fora não entendia o propósito que José estava carregando, o propósito de criar o Messias, de prepará-lo até um determinado momento da sua vida. E isso era uma responsabilidade muito grande. Então, por mais que José tivesse criado planos e moldado os sonhos para a própria vida, Deus já tinha um propósito muito maior e ele aceitou esse propósito sem medo e decidiu obedecer e ser fiel até o fim. E quantas vezes nós criamos e moldamos sonhos e expectativas para o que a nossa vida será? Quão extraordinário queremos ser diante dos olhos dos outros. Mas Deus tem um propósito maior sobre as nossas vidas. Deus é aquele que molda, aquele que guia o nosso caminho, aquele que planeja os mínimos detalhes. Ao invés de nós termos medo do que as pessoas vão pensar, que tal nós sermos fiéis? Que tal nós sermos obedientes? José não sabia ainda, mas o propósito que ele
carregava era muito maior do que ele pensava, muito maior do que a própria história dele. Através de José, nós vemos um homem justo que Jesus era, um homem humilde, um homem com palavras boas, com palavras que cativavam. E enquanto eu estudava a história de José, pude ver alguns traços de José em Jesus, como no Getsemane, que com dores ele fala: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas com a mesma obediência que José teve para aceitar o propósito, Jesus disse: que não seja a minha vontade, mas seja a sua, ó Pai. José nos mostra que viver de obediência é viver uma vida, embora comum, mas extraordinária com Deus. Porque nós não servimos um Deus comum, nós servimos um Deus extraordinário, que torna as nossas vidas extraordinárias. Então, por mais que muitas vezes você tenha ansiedade do que vai ser do amanhã, confie em Deus. Se Deus te mandar ir para a direita, vá para a direita. Se Deus te mandar ir para a esquerda, vá para a esquerda. E se caso não houver chão, coloque o pé mesmo assim, porque Jesus proveu o caminho. José nos mostra que ser obediente a Deus vale muito mais que qualquer coisa na vida. Vale muito mais que uma reputação boa. Vale muito mais que um bom trabalho. Vale muito mais do que os meus próprios sonhos. E isso me fez entender que, às vezes, nós precisamos esperar o tempo certo de viver as coisas que Deus preparou. Eu sei que é muito difícil, principalmente quando se é jovem, esperar, ter paciência no que Deus está fazendo. Muitas vezes nós não ouvimos a voz de Deus, mas cremos que Ele está fazendo alguma coisa. E só de você crer que Deus está fazendo alguma coisa, você consegue sentir a presença dEle. As decisões que você toma, tudo Ele está ali. Nós somos moldados por Deus e por vivermos moldados por Ele, o nosso caminho está seguro nas mãos dEle. Então, não tenha medo do que Deus preparou para o seu futuro, mas aceite o que Ele preparou. José me ensina que, embora ter uma vida comum pareça chata, ter um coração obediente é muito mais extraordinário. É muito difícil cultivá-lo também, porque vai ter determinadas situações que, por mais que nós achemos que não é bom para nós, porque sai da nossa zona de conforto, Deus estará ali e nós precisamos confiar e seguir esse caminho. E eu espero que você tenha entendido essa mensagem. Confie em Deus, porque Ele entende daquilo que você precisa. Ele entende o futuro certo para você. E eu espero que esse vídeo tenha falado com você. Não se preocupe, porque Deus está fazendo algo grandioso. Só esteja pronto, com um coração fiel e obediente para fazer aquilo que Ele te mandar fazer, porque vai ser maravilhoso.